Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar de novo de Ciro Gani e Poatan sobre os golpes ilegais, porque eu acabei de ver um vídeo no Twitter que eu quero ver aqui com vocês, onde esse perfil aí que eu vou mostrar na tela fez a coletânea dos golpes ali, que são a discussão de foi legal ou não foi. Então, eu vi a luta, né, óbvio, ao vivo, fiz vídeo aqui, só que eu não fiz essa análise de, vou ver quantos pegaram ou não pegaram e tal. Então, como aqui tá pronto, e eu concordo com a interpretação do vídeo, a gente vai ver de fato se pegaram mais de 10 golpes ilegais, como estavam falando, ou não, tá? Na minha interpretação, eu tinha contado 1 ou 2 e foi o que contou aqui, então a gente já vai ver junto e depois disso eu volto a falar aqui o que eu acho do geral, tá? Vamos lá, vou dar um play aqui, ó. Aqui, ó, tem o jab, tá? E aí o knockdown. Beleza. Aqui começa a contagem, ó. Um golpe foi legal, né? Nítido até, pegou ali na orelha. Outro golpe aqui, ó, ilegal. Esse pegou, de novo, a mão parece que tá na lateral, mas o que bate na nuca do Poatan é meio que o pulso aqui, tá? Então, a forma como tá aqui, concordo com a edição do vídeo, tá? Pra mim foi legal, pegou na nuca ali. O Herbie Dean já deveria ter chamado a atenção aqui, tá? Só pra deixar claro. E primeiro eu vou falar do vídeo, depois eu vou falar que tem gente dizendo que eu estava me contradizendo. A gente já vai chegar lá. Enfim, continuando, ó, golpe legal, né? Nítido. Legal também, nítido. Mais um legal também, seguindo aqui a lógica, né, da legenda ali, tá? Aí beleza, cai aí, pá, não sei o que, aí mais um golpe. Nítido que é legal, né? Eu postei no meu vídeo passado essa cotovelada, nitidamente ilegal. Como já tinha tido um e esse foi o segundo, aqui eu acho que deveria sim ter parado a luta e dado tempo para o Poatan se recuperar e ter tirado o ponto, porque para mim não dá para dizer que foi, não foi com intenção, né? Teve intenção, porque pô, o cara tá olhando ali, tá do lado dele, então assim, na minha interpretação dá para dizer sim que foi intencional. Só que nesse momento, aqui não tá aparecendo, mas quando você vê a luta, dá para perceber, o Herbie Dean não tá do lado direito aqui da imagem, então ele não tá vendo, ele tá do lado esquerdo. Então depois dessa parte aqui, ele dá a volta, então esse ilegal aqui ele não viu. Beleza, esse tinha sido legal, ó, legal, porque pegou mais pra cima, ó, o Herbie Dean aparecendo, tá vendo como ele não estava vendo a cotovelada na nuca? Então o primeiro golpe ele pode até ter visto, mas esse segundo, a cotovelada, que pra mim foi o pior de todos, ele não viu. Olha ele ali chegando, ele tava do outro lado, então ele tava numa posição ruim. Por quê? Eles estavam se movimentando, né? Eles estavam numa posição, depois foi pra outra, então não é nem culpa necessariamente do Herbie Dean não estar bem posicionado, porque o pau tá quebrando ali e eles estão mudando de lado, né? O Gani tá caindo, então não dá pra ele ter uma visão 360, né? Mas, de novo, se ele tivesse visto algum golpe legal, ele poderia parar e pedir pra ver na câmera, e se não foi, já volta imediato, nem tem os 5 minutos também, tá? Isso acontece. Beleza, aí tá escrito ali, né, ângulo, aí não pegou em ninguém, o ângulo ruim é que não dá pra ver na câmera, tá? Ó, aí o golpe legal, beleza? Legal. Ó, mais um legal, ó, parece nuca, mas pega ali um pouquinho pra lateral, aí pegou no ombro, aí o ombro de novo, ali tá escrito aí, né, difícil dizer. A câmera não deixa visualizar muito. No meu vídeo, eu tinha classificado esse como ilegal, tá? Ou seja, na minha contagem, o primeiro aqui que a gente mostrou ilegal, o segundo a cotovelada, esse aqui, na minha opinião, seria o terceiro, mas aqui tá escrito difícil de dizer e de fato tá? Eu considerei ilegal, mas aqui, dá pra ter pego um pouco na lateral que não seria ilegal, então é discutível, vai. Aí que mais? Tem um ali que é legal, pega na lateral. Outro ali não dá pra ver de novo, né? Um ângulo ruim, porque parece que pegou na tampa da cabeça, mas tá virado pra lá, não dá pra ter certeza, né? Nessa câmera. Aí mesma coisa, não dá pra ter certeza. E aí a luta continua. Ou seja, esse é o resumo. 8 golpes legais, 2 ilegais, que pra mim, de novo, poderia ser 3, é difícil, né? Teria que ter outro ângulo. 4 golpes onde não dá pra ter certeza pelo ângulo da câmera e um difícil de dizer. Então, segundo esse vídeo aqui, tem 2 ilegais. Um deles, o Herbie Dean nem tava desse lado, tá? Mas vamos lá, né? Estavam dizendo que no meu primeiro vídeo eu teria dito que não tinha que parar mesmo e tal. E no segundo vídeo eu falo que no mundo ideal deveria ter parado. Então, de novo, vamos lá. Né? O Herbie Dean estava num momento ali de knockdown, onde ele tem que se preocupar com o ground and pound, se ele vai declarar a interrupção da luta ou não, né? Se é um nocaute ou não. E também, obviamente, ele é obrigado a ver se tem golpes legais ou não e tal. E tudo isso a gente tá vendo pausado, a gente tá vendo com replay, o Herbie Dean tá vendo tudo ao vivo. Então, foi o que eu disse, se fosse seguir o mundo ideal, que é o que eu falei no segundo vídeo, sim, deveria parar, confirmar nas câmeras, tá? O ângulo
dos golpes, se pegou na nuca ou não. Se de fato pegou na nuca, a primeira coisa é dar 5 minutos pro Poatan se recuperar, isso é regra, tá? E sendo intencional na interpretação, aí é interpretação, não tem jeito, né? Sendo intencional na interpretação do Herbie Jean, ele teria que tirar ponto, tá? Do Gunny, e se não foi intencional, não tirar ponto, só advertir, mas ainda assim manter os 5 minutos do Poatan respirar. O que eu falei no primeiro vídeo é o seguinte, no calor ali do knockdown e do ground and pound, acontece do cara que tá apanhando se movimentar, tentar esconder a cabeça, tentar, enfim, se mexer, e o cara que tá batendo, ele vai tentando bater onde o cara tá, porque o cara tá se escondendo. Então, acontece de pegar golpe duvidoso, pegar golpe na nuca, e o que eu falei no primeiro vídeo é, geralmente, na dúvida, quando você tá quase nocauteando, o que fazem, o padrão é não parar a luta. Por quê? Porque se você para e às vezes não foi um golpe legal, você estragou, você pode tirar a vitória de um lutador, tá? Então foi isso que eu falei no primeiro vídeo. No calor ali, como se fala, é tolerável, né, que você deixe a luta continuar, na dúvida você deixa continuar, a não ser que seja óbvio, algo muito claro, né? Que muita gente está querendo dizer que não, foi muito claro, foram 10, 12 golpes tudo ali na nuca. Não foi, que é o que eu mostrei aqui, tá? Então nessa situação, por isso que eu falei no primeiro vídeo, que você pode deixar rolar, tá? Porque não foi nada tão nítido, tá? Não foi tão nítido, porque, de novo, não foram todos na nuca como estão falando. Então, por isso que eu falei no segundo vídeo que é tolerável o erro do Herbie Jean. Mas, vou repetir, tanto no primeiro vídeo que eu falei, na situação deixa rolar, ou no segundo que eu falei, se tivesse visto, o ideal era parar, né? De novo, uma coisa não está contradizendo a outra, tá? Porque, de novo, o Herbie Jean não chegou a ver ali. Então, se ele parasse, tava tudo certo. E se deixasse rolar, pra mim também tá tudo certo. Esse é o ponto. Os dois cenários do Herbie Jean, ou ele fazer o que ele fez, que pra mim eu disse que é tolerável, tá? Dá pra aceitar, também daria pra aceitar se ele parasse pra rever. Entendeu? A questão toda é, eu não acho, e eu não falei isso em nenhum vídeo, que o Herbie Jean é um pilantra, um culpado e que fez tudo intencionalmente e que ele torcia pro Gunny, sei lá, e qual mais teoria da conspiração, tá? Então, a gente precisa de um vídeo como esse aqui, em câmera lenta e contando golpe a golpe. Na hora ali, que o Herbie Jean não tem como ver nessa velocidade e em todos os ângulos e etc., ele simplesmente deixou rolar, que, como eu disse no meu primeiro vídeo, é natural fazerem isso. Na hora que tá acabando a luta ali, ele tá mais preocupado se vai parar a luta, interromper, né, para declarar um nocaute técnico ou não, tá? E, de novo, dos 2 golpes que diz aqui no vídeo, né, que pra mim até foi 3, um deles o Herbie Jean nem viu, que pra mim foi o pior de todos, que foi a cotovelada, porque ele tava do outro lado, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, tentei esclarecer a minha opinião, tá? Dá pra entender o padrão dos juízes nesse embolo aí de knockdown, ground and pound, às vezes acontecer acidente de trabalho, pegar um golpe ou outro ali, o cara deixar rolar, dá pra entender isso acontecer, mas obviamente, você deixar rolar ali pela dúvida não quer dizer necessariamente que se você ver o golpe ilegal, que você não tem que parar. É óbvio que se você viu o golpe legal, você tem que parar. Deu pra entender a diferença? Então, por isso que eu falo, o Herbie Jean, na minha opinião, é meio que tolerável esse erro, que foi um erro dele, eu nunca disse que não foi. É tolerável esse erro ali, porque na dúvida ele acabou deixando rolar, já que pra ele, provavelmente ele viu um golpe só ilegal ali, ou às vezes nem viu nenhum, né? Também nem sei, é que ele não falou, tá? Mas, na minha opinião, não é dos erros mais graves, tá? A gente tem erro de pedalada, né? Teve esses dias, né? Menina de joelho, tomou uma pedalada na cara e quase foi nocauteada. Aí, a Pedrita que enfiou o dedo inteiro no olho quando a outra tava tentando finalizar. Eu fiz um vídeo inteiro do Michael Chandler cometendo falta contra o Charles. Então, assim, tem muitos erros muito mais absurdos do que esse. Só que esse aqui foi com o Poatan, né? Então, muda muito o barulho que a galera faz, até porque não era uma luta qualquer, valia um 3º cinturão. Então, eu espero que eu tenha deixado claro. Na minha opinião, o Herbie Jean errou sim, mas ao mesmo tempo, como eu disse, é um erro que dá pra engolir por conta do knockdown e de toda a situação que aconteceu ali. É só isso. Eu não estou dizendo que por ser um erro tolerável, que não é um erro. Vocês conseguem entender essa diferença? Ser um erro tolerável ali, dá pra engolir, não quer dizer que não é um erro. Então, não há contradição, tá? Eu simplesmente acho que ele, na dúvida, deixou rolar. Acabou sendo um erro, já que a gente viu depois nas imagens que teve sim golpe legal. Porém, como eu falei, se no mundo ideal ele tivesse visto, tivesse parado, seria o ideal e seria até o correto. Mas
É isso, tá? É um esporte de combate, isso acontece e vai continuar acontecendo, tá? Independente de ser o Herbidinho ou não, durante troca franca ali, pancadaria, um cara tentando se esconder, vai pegar golpe na nuca, eventualmente, vai pegar chute no saco, enfim, essas coisas vão acontecer. Vamos deixar o UFC tomar as decisões aí, vamos ver o que eles vão fazer, se eles querem dar revanche ou não, se, sei lá, vai tirar o Herbidinho ou não. Por mim, tanto faz tudo isso, se tem revanche, se tem... Porque assim, as pessoas comentam às vezes como se eu estivesse falando pelo meu gosto, né? Você gosta disso ou não gosta daquilo? Não, eu só tô falando o que eu enxerguei. Tanto é que esse vídeo aqui, que nem fui eu que fiz, eu concordei com a visão dele de golpes ilegais, tá? Então, espero que já tenha dado pra entender e nem sei se eu vou mais fazer vídeo desse assunto porque já cansou, tá? Então, essa é a minha opinião. O Herbidinho poderia ter parado, tava tudo certo. Poderia ter deixado correndo, que na minha opinião também estava tudo certo, porque eu estou tendo bom senso de julgar o calor do momento ali, né? E não fazendo aqui pausado, vendo, discutindo, refletindo sobre a vida para dar a opinião. Então é só isso, eu não acho que ele cometeu um dos erros mais graves do mundo, tá? Mas, ainda assim, como eu disse, é um erro. Enfim, cansei. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!